Olá, amigos do Neurorádio em Pauta, tudo bem? Como é que vocês foram de Natal e como estão se preparando para o Ano Novo? Eu estou num mini recesso, mas o conteúdo não pode parar, então hoje a gravação é feita de uma forma diferente, ao ar livre, e a gente vai falar sobre alguns casos relacionados às principais doenças no HIV. Então, hoje vai ser uma discussão de casos, como eu interpreto a ressonância magnética e como a gente pode chegar aos principais diagnósticos diferenciais no paciente imunossuprimido. Mas antes da gente começar, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui. Vamos lá? Então, nesse primeiro caso, eu queria mostrar para vocês um paciente em torno dos seus 40 anos, HIV positivo, e que veio com essa ressonância. Ele tinha um quadro de desorientação e alteração de movimento, e no T1 a gente vê algumas áreas já com um hipersinal ovalado, localizadas aqui em núcleos da base, região profunda, cinzenta profunda, e também principalmente na região córtico subcortical, de forma difusa aqui no parênquima cerebral. Para a gente ter uma ideia melhor, vamos olhar a sequência FLAIR, como a gente sempre fala, o FLAIR é uma sequência T2, então ela vai ser sensível a líquido, as lesões brilham quando tem edema e quando tem líquido, fica mais fácil da gente identificar pequenas alterações, então a gente vê múltiplas lesões, predominantemente córticos subcorticais, temporais, occipital, direita, parietal bilateral, lesões maiores aqui nas regiões dos núcleos da base, tálamo esquerdo, putamen e núcleo estriado à direita, assim como uma lesão maior aqui, córtico subcortical na região frontal desse lado. E na transição fronto-parietal ele tinha um déficit motor associado, que é explicado por essa lesão aqui no giro pré-central à direita. Então a gente está vendo múltiplas lesões ovaladas, elas têm um hipersinal parietal, e além disso elas têm uma área de edema perilesional. Reparem essa área aqui borrada que a gente não consegue desenhar, é sugestivo de edema perilesional, como a gente espera em toda lesão com formação expansiva, né? Seja ela de origem inflamatória, infecciosa ou tumoral. Então a gente vê essa infiltração aqui, aqueles dedos, a interdigitação, a substância branca aqui justa cortical. Reparem que o córtex não tem sinal alterado, então bem sugestivo de edema perilesional mesmo. E essas lesões que têm esse caráter expansivo em algumas localizações. Então é importante a gente olhar, elas têm um hipersinal no T1, como a gente já tinha visto. Então o hipersinal no T1 a gente tem que pensar em algumas daquelas exceções, sendo sangramento, gordura ou alto conteúdo proteico. No HIV a gente pode pensar que tem um componente hemorrágico associado, então a gente vai olhar a sequência de suscetibilidade magnética. Nesse caso foi feito o SWI, e o SWI vai nos mostrar como é o comportamento dessas áreas de hipersinal no T1. Então a gente já consegue ver aqui que tem foco de marcado sinal hipointenso na sequência de suscetibilidade magnética, o que nos diz possivelmente por um depósito de ferritina e hemosterina por microsangramento. Então, a parede das lesões que tem o hipersinal no T1, elas têm esse componente de hipossinal no SWI, possivelmente relacionada à microhemorragia. Talvez na tomografia a gente não visse isso com o aspecto de hiperdensidade do sangue, mas a ressonância magnética, por ser mais sensível, a gente consegue identificar esses halos hipointensos, mostrando depósito de ferritina e hemosterina nessas localizações. Continuando a nossa análise, a gente olha para a sequência de difusão, pensando em alterações de origem infecciosa / inflamatória, ou até mesmo neoplásicas, as metástases, que também dão nessa região. E a gente vê que tem alguns focos de restrição à difusão. A parede das lesões é que basicamente tem a restrição à difusão. Reparem que aquelas lesões maiores, onde a gente consegue identificar o componente parietal de forma mais significativa, elas têm restrição à difusão. Então, o que a gente tem que pensar? Se eu penso num abscesso bacteriano, por exemplo, eu vou pensar que a restrição é central, porque eu tenho pus e o pus restringe centralmente. Se eu tenho uma restrição parietal, eu penso que eu tenho uma necrose central e o meu conteúdo alterado, seja ele inflamatório ou tumoral, está na parede da lesão, como a gente vê em todas essas lesões aqui. Uma coisa que a gente tem que ter atenção nesse tipo de restrição à difusão é o abscesso em formação. Ele também tem esse caráter de hipersinal,
na parede da lesão e ele ainda não tem essa necrose tão bem definida centralmente. Então, esses pequenos focos de sinal com restrição à difusão que estão na interface córtico-subcortical, eles podem ser um abscesso que está começando a se formar, e esses daqui em alteração já mais tardia, mas que não é aquele conteúdo purulento clássico centralmente. Então aí a gente parte para o contraste. Então é importante a gente fazer um axial pré-contraste, porque tem um pré-contraste, porque a gente já sabe que tem áreas de hipersinal, para a gente não confundir tudo isso aqui como realce, então a gente tem que olhar bem o pré-contraste e a partir daí a gente olhar o pós-contraste. Mas antes da gente partir para a análise pós-contraste, eu quero mostrar o T2. O T2 a gente pode fazer no plano axial, no plano coronal. Esse aqui, como tinha mais lesão, nós complementamos com o plano axial. Então a gente vê que as lesões, elas têm uma característica bem peculiar. Elas têm esse hipersinal da lesão, mas tem áreas de hipossinal de permeio as mesmas. Ó, reparem essa aqui na região frontal. A gente vê o hipossinal, o hipersinal e depois o isossinal. Isso aqui é bem característico de um tipo de lesão que acomete principalmente os pacientes com HIV, que é a neurotoxoplasmose. Isso eles chamam como o sinal do halo concêntrico, onde a gente vê no T2 a área de hipossinal, de hipersinal e depois de isossinal, mostrando os diferentes padrões de evolução da doença. E a gente pode ver aqui a área de hipossinal como o depósito de ferritina e hemosiderina também, como o hipersinal como uma área de necrose mais significativa e depois o isossinal, onde existe a banda de progressão da inflamação barra infecção, onde ainda pode ter o toxoplasma viável nas lesões. Então, o T2 bem característico, quando aparece esse tipo de alteração, a gente já pode ficar pensando nesse diagnóstico, mas não se esqueçam que outras lesões também têm hipossinal no T2 e as lesões fúngicas também têm esse comportamento, não só as lesões fúngicas, como as lesões granulomatosas. Então, em pacientes HIV, que a gente pode pensar em infecções fúngicas oportunísticas e em outras infecções granulomatosas, tipo a tuberculose, bastante comum no nosso meio, eles também podem ter esse hipossinal no T2, então a gente tem que ficar atento a toda essa possibilidade de diagnóstico diferencial e procurar diferenciar com localizações, com a presença de componente meníngeo associado, com o comportamento nas demais sequências. Aqui a gente já fez uma sequência flare pós-contraste, e aí eu queria destacar para vocês que o pós-contraste no flare ele pode trazer essa informação a mais de onde vai haver o realce, então a parede fica mais destacada das lesões. E vamos partir para a análise do T1 pós-contraste. E a gente vê o hipersinal. Como eu tinha falado, muito cuidado que a lesão já pode ter aquele hipersinal no pré-contraste. Então é importante nesses casos a gente fazer um pré e um pós-contraste que seja marcado exatamente da mesma forma. O que é marcar da mesma forma? Quando a gente pega no plano sagital para marcar o plano axial, a gente tem que colocar as linhas exatamente da mesma forma. Isso é importante falar para o técnico que tem que ser feito desse jeito, porque senão não vai ser possível subtrair. Então, se a gente alinha o pré-contraste dessa forma aqui, pegando o corpo caloso, fazendo linhas paralelas aqui a essa interface do corpo caloso, ou como alguns marcam aqui, entre a margem anterior do corpo caloso e o esplênio, dessa forma, não importa se o corte é assim ou assim, ele tem que ser da mesma forma no pré e no pós-contraste para que a gente possa fazer a técnica de subtração e efetivamente observar se existe realce pelo meio de contraste nessas lesões que já têm um hipersinal no T1. Nessa ou em qualquer lesão de qualquer etiologia que tenha já esse hipersinal no T1. Então, como a gente observa o T1 pós-contraste, como eu sei que tem contraste aqui, eu estou vendo contraste no I6, eu estou vendo contraste aqui no seio transverso, no sigmoide, eu estou vendo contraste aqui na mucosa da nasofaringe, e eu estou vendo contraste também na célula túrcica, que é outro lugar que a gente pode observar para ter certeza que o contraste entrou efetivamente nesse paciente, e eu não estou me confundindo em dizer que tem ou não realce por conta disso. Nesse caso também foi feita uma sequência T1 3D, a gente observa também que existem pequenas áreas de realce aqui mais evidentes na sequência T1 3D gradiente que cobre todo o volume cerebral.
Então, esse paciente foi diagnosticado como neurotoxoplasmose, começou o tratamento e depois de 15 dias ele repetiu a ressonância para ver a evolução como estava sendo, ele melhorou dos sintomas clinicamente e quando a gente olhar a sequência após 15 dias de tratamento, a gente vai ver algumas alterações. Reparem na sequência flare, como houve uma importante redução do edema ao redor das lesões previamente descritas. Essa lesão frontal direita tinha muito edema vasogênico ao redor dela, assim como as lesões que acometiam os núcleos da base e o tálamo à esquerda, e a gente não mais observa aquele edema, um efeito expansivo bem menor. As lesões ainda estão aqui, a gente espera que elas fiquem como uma cicatriz. Muitas dessas lesões de neurotoxoplasmose vão aparecer como calcificação posterior nos exames de tomografia e como focos de marcado sinal hipointenso na sequência de suscetibilidade magnética nos exames de controle, mas é importante a gente ver que houve já redução do edema pré-lesional e, portanto, o tratamento está funcionando e que realmente era toxoplasmose o diagnóstico. E só para confirmar, a gente vê o nosso pós-contraste, a técnica de subtração, e ela não apresenta mais realce nenhum pelo contraste. Então aqui, ó, naquelas regiões que ainda tinham algum realce que a gente viu no T2, no T1 gradiente TRZ, a gente não mais observa o realce. Como é que você tem certeza que entrou o contraste? Eu estou vendo o contraste aqui nos seios e eu também estou vendo o contraste aqui na região dos seios cavernosos e da cela túrcica. Então, o paciente em tratamento, com sinais clínicos e radiológicos de melhora, com redução do edema e sem mais captação pelo meio de contraste, sucesso de tratamento, terminar, concluir isso, e a gente tem que ter noção de que podem ficar algumas sequelas com calcificação e até mesmo com áreas de pequena encefalomalácia justacortical ali nas áreas de lesão maior, como ele teve essa aqui, por exemplo, que estava no giro pré-central à direita. Bom, agora eu queria mostrar esse segundo caso para vocês, também um homem em torno de 45, 50 anos, HIV positivo, que vem com quadro difuso de desorientação e sinais meníngeos. Então, quando a gente faz a sequência FLAIR, a gente já observa que ele tem uma área estranha de hipersinal periventricular, que fica um pouco mal definida. A gente sabe que o paciente com HIV há mais tempo já pode ter demência e faz essas alterações de hipersinal periventricular, mas não era o caso dele, era uma sintomatologia mais aguda. E aí a gente observa que aqui na região dos espaços perivasculares existe um hipersinal na sequência FLAIR ao redor desses espaços. E aí a gente já começa a pensar quais doenças podem acometer os espaços perivasculares no paciente com HIV. Uma das principais doenças que a gente tem que pensar é a criptococose. A formação do criptococoma acontece ali na região dos espaços perivasculares, porque existe acúmulo da gelatina do fungo exatamente aqui nessa região, leva a dilatação dos espaços com hipersinal ao redor e possibilidade de realce pelo meio de contraste. Então, isso é uma das possibilidades que a gente já começou a ter em mente nesse paciente. Ele não tem uma alteração expansiva característica grande, mas o que a gente observa aqui é que existe já um estreitamento dessa região mais baixa do cerebelo, mais alta do cerebelo aqui, o iniciozinho junto com uma alteração, uma tênue alteração de sinal periaquedutal, e a gente olha para o cerebelo, tem esse hipersinal aqui ao redor do quarto ventrículo, pegando um pouco do núcleo denteado, assim como o hipersinal estranho de permeio às folias cerebelares. Então, uma grande possibilidade que tem que ser aventada aqui é a associação com meningite criptocócica. Então, meningite com uma alteração, sinais, sugestivos de possível meningite incipiente no paciente HIV positivo, com alteração de ectasia e alteração de sinal no T2 e no FLAIR junto aos espaços perivasculares, a gente tem que aventar a possibilidade de infecção por criptococo, que era o que esse paciente tinha, infecção por esse fungo. E complementando a nossa análise, a gente não vai ver muitas outras alterações nas demais sequências. Então, na sequência de difusão, a gente não vê alterações apreciáveis naquelas áreas de hipersinal, não tem nenhum componente vascular ou infeccioso formador de formação expansiva, associado. Na sequência T2 no plano coronal, a gente tem uma imagem interessante, que são os espaços perivasculares ali daquela região, e a gente vê eles alongados em direção
a região ali dos núcleos da base, que é bem característica, mas a gente vê também outras proeminências de espaços perivasculares. Não dá para garantir que existe infecção em todos eles, mas chama um pouco de atenção, já que esse paciente não tem atrofia cerebral importante para cursar com todos esses espaços perivasculares ectasiados. Então, uma coisa importante que a gente tem que pensar, aqui no canal tem um outro vídeo sobre compartimentos cerebrais que conversa um pouco sobre a importância e o que acontece ali nos espaços perivasculares, e na criptococose, no criptococoma, né, a doença do parênquima, a gente tem que pensar nisso. E complementando a análise com o T1 pós-contraste, a gente aqui fez um T1, foi um pouco mais tardio, porque ele teve também um exame de órbita junto, que foi normal. A gente já observa aqui no cerebelo, onde a gente tinha visto aquele redução da amplitude das folias cerebelares e aquele hipersinal no flare, um tênue realce pelo meio de contraste, que não é o habitual nos pacientes. Então, ó, reparem aqui que as linhas estão demarcando as folias cerebelares, as linhas de realce. Isso é um sinal bem incipiente de meningite. A criptococose também pode dar uma meningite mais de base, como a gente vê na tuberculose, que é um outro patógeno que tem que entrar no diagnóstico diferencial aqui desse paciente por conta da prevalência e também da possibilidade de formação de tuberculoma com meningite, mas o tuberculoma não necessariamente se localiza, não existe essa relação direta com o acometimento do espaço perivascular, como a gente vê da criptococose. E aqui a gente vê muito pouca alteração de realce no compartimento supratentorial. Aqui, ao redor dos espaços perivasculares, quando a gente janela um pouquinho, a gente vê que existe alguma coisa de realce ao redor desses espaços mais ectasiados, que pode sugerir que esse paciente aqui fosse progredir realmente para um criptococoma aqui maior nessa região. Ele foi prontamente tratado, respondeu muito bem ao tratamento e com redução total e controle dos sintomas clínicos, enfim, um diagnóstico bem precoce, mas que a gente tem que ficar atento para essa região, localização de lesão, e para a meningite de base, que se instalou aqui de uma maneira muito, muito incipiente, certo? Bom, e por último eu queria discutir esse caso, também um jovem de 22 anos com HIV, sem tratamento. Ele descobriu, na verdade, o HIV no momento que já apareceu com sintoma clínico. A grande clínica dele eram pequenos déficits focais de motricidade e crises convulsivas. Então, o que a gente fez, um flare 3D para ele, buscando algum patógeno que também fosse relacionado a essas doenças infecciosas oportunistas que aparecem no paciente HIV positivo. Então, esse aqui é um flare 3D. O flare 3D foi adquirido no plano sagital. E como o flare 3D, a gente tem a possibilidade de reformatar nos demais planos. Então, a gente clica no botãozinho, pede o plano axial. Então, aqui na sequência flare no plano axial, a gente vê a possibilidade das alterações de sinal, onde está a localização, e fica um pouquinho mais carregado para rodar o flare 3D, porque são muitas imagens, a gente tem cerca de quase 200 imagens numa imagem como essa. Então você vê múltiplos focos de alteração de sinal, espaços na substância branca, córticos subcorticais, corticais. Então a gente precisa entender melhor onde que estão essas lesões. Na sequência T2 no plano axial, a gente vai ter, na verdade, agora uma mistura dos dois primeiros casos que a gente viu. Então tem uma pequena formação aqui com o hipossinal central e o hipersinal ao redor, que poderia fazer diagnóstico diferencial com neurotoxoplasmose, e a gente tem uma área de acometimento da região dos núcleos da base, como a gente vê aqui à direita, e dos espaços perivasculares, bem exatamente naquela região onde a gente viu as alterações da criptococose. Então, esses são alguns dos diagnósticos diferenciais que entram nesse paciente. No entanto, a gente vê uma área de hipersinal aqui, ó, no córtex da região temporal à esquerda. Como se comporta essa área de hipersinal? Então, a gente parte para a avaliação da sequência de difusão, e quando a gente vai vendo a sequência de difusão, a gente observa que existem algumas áreas de hipersinal, um hipersinal aqui naquela região, um hipersinal aqui cortical, na região frontal à esquerda, mais uma areazinha de hipersinal cortical parietal desse lado, e aqui junto à foice
na região esquerda. E naquela área que tinha alteração de sinal difuso, a gente viu um hipersinal alongado que poderia ser em trajeto também de espaço perivascular. Então, uma lesão com uma característica diferente das demais, a gente pode olhar também a sequência de SWI para ver se tinha aquele componente hemorrágico que a gente vê na neurotoxoplasmose, e ele não aparece. A gente não tem sinais de depósito de ferritina ou hemocisterina nesse paciente. E o interessante dele é que na sequência pós-contraste, o paciente estava agitado, então a gente tem sequências ruins no final do exame. A gente vê uma captação difusa aqui na região dos espaços perivasculares e junto aos núcleos da base. Esse paciente aqui foi puncionado e ele tinha sinais de sífilis, do acometimento do sistema nervoso central por sífilis. Então, a gente vem mostrar um caso onde existe um acometimento do espaço perivascular, da forma vascular da sífilis do sistema nervoso central, e onde existe aquele componente também meningovascular, quando a gente vê aqueles múltiplos focos de restrição à difusão corticais, e aqui na região temporal esquerda mostra pra gente que já existia uma área de malácia e que possivelmente ele já teve um outro quadro semelhante anteriormente e que ele já tinha uma pequena área de destruição tecidual ali na região temporal esquerda. Então, hoje nós conversamos sobre os 3 principais patógenos que acometem os pacientes com HIV: a neurotoxoplasmose, com suas formações expansivas, características que podem ter o hipersinal no T1 relacionado ao microsangramento, que tem o sinal do halo concêntrico com relação ao hipersinal e ao hipossinal no T2, que podem ter um realce nodular excêntrico, que não apareceu naquele caso, mas que também é comumente descrito nesses pacientes. No segundo caso, a gente falou sobre o criptococose, na sua forma meningia, que é a mais comum, fazendo meningite de base, com aquelas mínimas alterações de realce pelo meio de contraste nas folias cerebelares, e não esquecer da possibilidade do acometimento dos espaços perivasculares que acontece nos criptococomas. Então, são áreas que a gente tem que procurar ativamente lesão e tentar dar o diagnóstico nesse momento mais precoce, para que o tratamento seja feito com o mínimo de sequela possível. E o terceiro caso, falando sobre a neurosífilis, que está voltando a surgir principalmente aqui no Brasil, nos países mais pobres, por conta do descontrole da infecção venérea, uma infecção totalmente controlável com o antibiótico, mas na verdade pode aparecer na sua forma meningovascular, mostrando aquelas áreas de restrição de difusão corticais, como se fossem pequenos infartos, inclusive com uma área de malácia prévia, como a gente viu no paciente, e também um acometimento dos espaços perivasculares por conta dessa endotelite, dessa acometimento vascular que ele pode fazer também profundo no parênquima cerebral. Então, vamos ficar atentos a essas localizações para poder sugerir o mais rápido possível o diagnóstico. E se você gostou, deixe a sua curtida, deixe seu comentário, me conta como foi com o seu paciente, se ele se recuperou bem e se conseguiu ter um diagnóstico o mais precoce possível. E eu te vejo por aqui e te espero lá no Instagram, @NeuroRadioEmPauta. Um abraço e até a próxima.